Fala galerinha, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Sejam bem-vindos aí de volta a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Eu sou o professor Hernani e hoje nós vamos falar sobre congruência de triângulos. Tá aí uma palavra que tem uma prima dentro da matemática, a semelhança, e o pessoal confunde muito o significado das duas. Semelhança nós vamos falar em vídeos posteriores, mas a congruência nós vamos começar hoje. A congruência de triângulos. Espero que vocês gostem, continue com a gente assistindo o vídeo. Vamos junto aí, galera! Bom, moçada, vamos acompanhar tudo isso em algumas figuras que eu trouxe aqui para a gente explicar todo esse conceito, porque é um conceito fácil, tranquilo da gente trabalhar. Vamos lá então, congruência de triângulos. A ideia é trabalhar esse tema. Vamos falar um pouquinho da congruência existente entre algumas figuras, para que a gente possa entender com clareza toda essa teoria, tá? Então, para a geometria, é importante que fique claro para você que nós dizemos que duas figuras são congruentes quando, através de uma transformação isométrica... O que é uma transformação isométrica? São aquelas transformações que geram mudanças de posição ou de orientação de uma figura qualquer. Essa mudança ela não vai alterar a forma nem o tamanho dessa primeira figura, certo? Então nós vamos obter uma segunda figura a partir de uma primeira através de uma transformação isométrica. Quais são os tipos de transformação isométrica que nós encontramos na matemática, que nós trabalhamos? A rotação, a translação e a reflexão, tá certo? Se você gerar essa transformação na segunda figura, você vai perceber que essa transformação permite com que essa figura fique exatamente sobreposta à primeira. Tá? Então os lados vão possuir a mesma medida, os ângulos possuirão a mesma medida, e quando eu falo de mesma medida, isso está relacionado à definição da palavra congruência. Congruência em matemática quer dizer mesma medida. Semelhança quer dizer proporcionalidade. Tá? Mas isso vai ficar para uma outra aula aí. Bom, vamos entender então um pouquinho dessas transformações isométricas. Vamos imaginar, eu tenho aqui um eixo, tá? Esse eixo está fazendo o papel do meu espelho, e diante do espelho, do lado esquerdo, eu vou colocar um objeto. Eu vou situar um objeto ali e do lado direito vai aparecer uma imagem. Por exemplo, essa letra L para a gente. Essa transformação, a partir do objeto, eu obtive a segunda imagem, a segunda figura, que está do lado da imagem. Correto? Então você pode perceber que a característica dessa transformação é que todos os pontos do objeto estão à mesma distância do espelho que os pontos correspondentes, os pontos que ocupam o mesmo lugar na figura em relação ao espelho, da imagem. Observem aqui, ó, essa base da letra L. Essa base está a uma determinada distância desse espelho, desse eixo, assim como essa base aqui está à mesma distância. Se eu pegar esse ponto, ele tem uma distância em relação ao espelho que está à mesma distância desse ponto. E assim vai para todos os pontos específicos da tua imagem, tá certo? Essa transformação é uma transformação chamada de reflexão. Através da reflexão, eu obtenho uma segunda imagem que foi gerada pela primeira. Notem que a forma não é alterada, os tamanhos, as medidas dos segmentos não são alterados e também os ângulos. Tá ok? Bom, reflexão. Vamos para a segunda transformação. A segunda transformação é a seguinte. Eu tenho aqui um sinal positivo, ou uma cruz, como você desejar aí. Eu vou criar aí, tanto na horizontal quanto na vertical, dois eixos. Então eu tenho aí esses eixos passando exatamente pelo centro daquela cruz minha, tá ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou girar esse eixo, eles estão fixos, tá? Na horizontal e na vertical, eles estão fixos, então eu vou girar esse eixo 45 graus no sentido horário. Quando eu faço isso, olha o que acontece com o eixo, ele assume uma nova posição em relação à inicial. Eu estou mantendo o ponto central fixo, e aí eu vou girar a figura. A minha figura fica posicionada dessa maneira. Novamente, todos os segmentos aí da figura e os ângulos são mantidos. O formato, a forma da figura também foi mantida. Eu só realizei uma transformação isométrica chamada de rotação. Eu rotacionei em relação àquele ponto central
todos os pontos dessa figura, tá? É o seguinte, toma bastante cuidado. Esse ponto que nós usamos como base para a rotação, ele não precisa estar necessariamente no centro da figura. Ele pode estar localizado em um outro ponto. Mas num próximo vídeo, quando a gente for falar especificamente de transformação isométrica, a gente pode retomar esse tema, tá? Então a segunda figura, ela é também congruente à primeira, porque todas as medidas de ângulos e lados são mantidos. A terceira e última transformação isométrica vamos analisar esse trapézio que está com esse posicionamento. Eu vou relacionar aí esses 4 pontos principais do trapézio, os 4 vértices, né? Vamos analisar o seguinte, eu vou pegar os 4 pontos e sobre essas linhas que possuem o mesmo comprimento, eu vou deslocar todos eles para o nosso lado direito aí. Bom, eu pego essa figura e transporto para o lado direito também. Ou seja, eu criei uma segunda figura onde eu simplesmente desloquei todos os pontos da primeira na mesma direção. Notem novamente, todos os ângulos e todos os lados possuem a mesma medida, tá? Bom, para finalizar essa primeira etapa, isso significa então que duas figuras serão congruentes quando elas possuírem os mesmos ângulos internos e os lados homólogos de mesma medida. Essa palavrinha pode ser nova para você, mas é muito tranquila, porque lados homólogos significa que esses lados ocupam a mesma posição em duas figuras diferentes. Vamos entender melhor como isso funciona. Vamos fazer 2 exercícios para praticar um pouquinho isso aí. Vamos lá, o primeiro exercício fala o seguinte: sabendo que os pares de polígonos são congruentes, indique as medidas x e y dos ângulos internos e os lados respectivamente congruentes. Legal, vou anotar, vou registrar que os polígonos são congruentes. Ele já me informou, então todos os ângulos têm a mesma medida e todos os lados também. Tá? Então vamos analisar o seguinte, ó. Eu vou olhar para a figura do lado direito, lá no vértice A. Eu tenho um ângulo em amarelo chamado de x. Esse ângulo ele está exatamente numa posição oposta ao ângulo de 161. O que acontece lá no triângulo, no quadrilátero, né, da direita? Quem é o ângulo oposto aí, ó, de frente ao ângulo de 161 graus? Aquele ângulo que tem a medida de 57 graus no vértice H. Logo, esses dois ângulos ocupam a mesma posição em duas figuras diferentes. Eles são ângulos correspondentes. Então vou fazer o seguinte, vou agora registrar isso, que o meu valor de x é 57 graus. Ele pediu a medida dos ângulos, x e y, né, que nós temos aí para encontrar, e também encontrar os pares de lados congruentes. Legal, vamos para o segundo ângulo agora. Ó. x57 registrado, tem agora na figura da direita o valor de y. O y ele está ao lado do ângulo de 161. Tá? Né? Se você for analisar a figura, se você for percorrendo o perímetro da figura, você vai sair lá do vértice H, percorrendo o perímetro da figura, você vai caminhar até o vértice G, chegando no ângulo Y, e depois vai para o ângulo de 161 graus. Observe, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou sair do ângulo de 57 graus, na figura da esquerda, vou caminhar para o 161. Agora, eu vou para o 79 ou para o 63? Para o vértice B ou D? É óbvio, como já tem na figura da direita um ângulo igual a 79 graus, eu vou caminhar para o vértice D, porque senão eu estou comparando o valor de y com um ângulo que não é correspondente a ele, que não ocupa a mesma posição. Então o valor de y, ele vai se relacionar, ele é correspondente do ângulo de 63 graus. Tá certo? Tá claro? Então vamos registrar isso aí. São ângulos que ocupam a mesma posição. 161 e 79 já estão registrados, então eu não posso usar esses valores, porque eles já possuem os correspondentes na outra figura. Legal, vamos falar agora dos lados. Ó. Observem o segmento BC, registrado aí 63 graus. O segmento BC está aqui pra gente. Eu estou registrando com cores, tá? Esse segmento ele está entre os ângulos de 79 e 161 graus. Na figura da direita, o lado que é correspondente, ou seja, que ocupa a mesma posição entre esses mesmos dois ângulos nessa figura, está desenhado aí para vocês entre os vértices E e F. Qual a conclusão que eu chego? Eles são homólogos, esses lados são homólogos, eles são correspondentes, portanto eles são congruentes, possuem a mesma medida. Tá? Então, se as figuras são congruentes, é porque todos os ângulos são congruentes, possuem a mesma medida, e os lados também. Agora, quais lados? Eu preciso encontrar os lados correspondentes. Eu olho para a localização dos ângulos.
Tá? Olha o segundo par. Vamos para CD. O segmento CD está localizado entre os ângulos de 161 e 63. 161 e 63, eu tenho o segmento FG. Então está lá mais um segundo par de lados correspondentes para a gente na figura. Observem agora o DA. O segmento DA sai do ângulo vermelho e vai para o amarelo na figura da esquerda. Saindo do vermelho e indo para o amarelo na figura da direita, eu tenho GH. Então DA é correspondente a GH, portanto são lados congruentes, de mesma medida. Por fim, AB ou BA é correspondente a EH. Tá certo? Então tá aí para você todos os ângulos e todos os pares de lados congruentes aí nesse primeiro item do exercício 1 que eu trouxe para vocês. Item A. Vamos ver o item B. Agora a figura não é mais um quadrilátero, a figura é um triângulo. Então eu tenho dois ângulos na figura da esquerda, 47 e 74, e o ângulo X, que eu desconheço. Na figura da direita, eu tenho o 59 e o 74 também, mas lá no vértice D eu tenho um ângulo de medida Y. Eu preciso encontrar os valores de X e Y. Vamos fazer a seguinte análise nessa figura. Ó. Eu vou girar essa figura da direita. Observem o ângulo de 70 graus, 74 graus, para onde ele foi? Ele está lá em cima. Agora eu vou fazer uma translação jogando esse triângulo, esse perímetro para cima do triângulo da esquerda. Olha o que aconteceu. Então 74 graus caiu lá em cima, tudo bem. Agora, quando você observa a posição do vértice A, que vale 47 graus na figura da esquerda, você vai perceber que ela é exatamente igual ao ângulo Y, que tem medida 47 graus. Então o valor de Y está aí para a gente. Logo, o valor de x só pode ser a medida 59 graus. Tá? A soma dos três ângulos internos do triângulo tem que dar 180 graus. Registrado aí x igual a 59 e y igual a 47. Encontrar os lados correspondentes ou homólogos nos triângulos é fácil, é tranquilo. Por quê? Observe aqui comigo. Ó. Vamos analisar esse lado, esse segmento AB. Esse segmento AB está oposto ao ângulo x, de medida 59 graus. Ou seja, o ângulo está olhando para esse lado. Eu tenho que procurar na figura da direita onde está o ângulo de 59 graus e para que lado ele está olhando. Então é óbvio, 59 está olhando para o lado ED. Então esses lados ocupam a mesma posição em duas figuras distintas. Está lá, ó, duas figuras separadas aí, né? Então eu tenho que o lado AB é correspondente ao lado DE. Consequentemente, esses dois lados são congruentes, sabendo que as figuras são congruentes. Bom, olha o lado BC. O lado BC está sendo observado, o ângulo que está olhando para ele é o ângulo de medida Y, 47 graus. Na figura da direita, o Y está olhando para o lado FE, portanto são os lados correspondentes e congruentes, BC e FE. Por fim, só sobra para a gente o par AC, que está sendo observado no triângulo da esquerda pelo ângulo de 74 graus, com o segmento FD, que também está sendo observado pelo ângulo de 74 graus. Está aí o último par de lados correspondentes e congruentes que a gente pode encontrar, tá certo? Vamos agora para o último exercício dessa nossa aula de hoje. Ó. Determine os valores de x e y dos polígonos congruentes a seguir. Então eu tenho dois quadriláteros, eles são congruentes, o enunciado já trouxe para a gente, então eu tenho que procurar aí os lados, né? Ele pediu o valor de x e y estão localizados nos lados desse quadrilátero. Vou começar analisando o y, olha. Na figura da esquerda eu tenho o lado de medida 2y, menos 7. Esse segmento em verde que eu coloquei aí, ele está localizado entre os ângulos de 64 e 128 graus. Na outra figura, o mesmo lado que está posicionado entre os mesmos ângulos, ó, é y menos 1, entre 64 e 128 graus. Portanto, eles são correspondentes e, consequentemente, congruentes. Tem a mesma medida. Se essas duas sentenças, essas duas expressões matemáticas, me fornecem o mesmo valor, eu posso criar uma equação com as duas, dizendo que uma, 2y menos 7, é igual a outra, y menos 1. Resolvendo essa equação, passo o y para o outro lado, 2y menos y igual a 7 menos 1, eu tenho y igual a 6 centímetros nessa figura. Para finalizar, vamos lá, olha o x. Vamos buscar o valor de x. Eu tenho na figura da esquerda, entre os ângulos de 74 e 94 graus, eu tenho o lado de 3x menos 2. O lado que é correspondente a ele, entre os mesmos ângulos, 74 e 94, x mais 1. Igual a essas duas medidas,
porque eles têm o mesmo valor. 3x menos 2 é igual a x mais 1. Passa o x para o lado de lá, o menos 2 para cá, trocando o sinal. 3x menos x, 2x igual a 3. Passou 2 dividindo, 3 dividido por 2, x é igual a 1,5 centímetros. Tá certo, pessoal? Então essa teoria de congruência de triângulos ela é importante, mas para que você tenha habilidade, que você tenha a percepção correta para resolver os exercícios necessários, você precisa encontrar então o quê? Os ângulos que são correspondentes e congruentes e consequentemente, os lados que estão relacionados a esses ângulos, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Acompanhe a sequência aí dessa nossa playlist que nós vamos aprofundar um pouquinho aí nesse conceito de congruência de triângulos. Um grande abraço, valeu galera, até o próximo vídeo.